Alô, meus prezados irmãos, amigos que me acompanham. Hoje temos mais um vídeo. São todos bem-vindos. Neste vídeo de hoje nós vamos estar discorrendo um pouco sobre aprender a interpretar a Bíblia. Grande número de pessoas que não conseguem interpretar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, compreender direito, e fica naquela confusão, né? Muitos desistem, alguns tentam e por aí vai. Mas o que acontece, amados, que de fato as Sagradas Escrituras são difíceis de entender. Eu já estou há 20 e tantos anos estudando as escrituras e não sei todas as escrituras, não tenho assim um conhecimento de tudo, porque ela é como uma fonte de água que está sempre se renovando. E depois tem outro detalhe, que a Bíblia não é um livro comum, apesar de ser o mais lido no mundo, praticamente o menos compreendido, mais lido, mas menos compreendido. Isso porque tem vários detalhes, mas a gente não deve desanimar por ser difícil de entender, porque há um meio, tem como entender. Apesar de não se entender tudo a Bíblia, ninguém entende. Mas, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai entender. Agora veja bem o que acontece. Por que a dificuldade de entender o que está escrito? Porque as escrituras elas se encontram na Bíblia no formato de um livro, mas na realidade são 66 livros, escritos por cerca de 40 escritores, ainda que o autor é um só. O autor das escrituras é um só, que é Deus. Mas são cerca de 40 escritores, num prazo mais ou menos de 1.600 anos para ficar pronta a Bíblia, né? E pessoas de culturas diferentes, idades diferentes. Então você veja que tudo isso aqui, ainda que há um autor só, Deus, mas essa diversidade de pessoas que escreveram, então torna para a pessoa natural, né? Torna bastante difícil. Mas aquela pessoa que tem vontade de aprender, ainda que acha difícil, mas examina e não consegue, já é um ótimo sinal essa pessoa que persiste em querer aprender. Porque é um sinal de que o Espírito Santo está trabalhando na vida dessa pessoa. Que Deus quer se revelar a essa pessoa. Percebe? Então, aqui nesse vídeo de hoje, nós vamos explanar aqui esse versículo que está embaixo, está vendo aí escrito com letras amarelas? Pois é, o que está escrito ali? Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, portanto, nós vemos que as Sagradas Escrituras têm como a gente entender elas, como interpretar. Só que não é da maneira que a gente quer. Se nós fazermos do nosso modo, nós vamos interpretar tudo errado, tudo se perder. Então, como nós vimos esse versículo, quem esclarece, quem revela as Escrituras para nós é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Então, o que acontece é que as pessoas precisam entrar nesta parte para poder então ter discernimento da Bíblia. Agora, como que faz isso? Neste vídeo nós vamos mostrar 3 passos, que é o início, é o básico para começar a aprender. Então nós vamos ver, vendo aí, são 3 passos fundamentais. O primeiro passo é esse ali que você vê, ó. Efésios capítulo 2, versículo 1. Então o primeiro passo é despertar, porque ali diz desperta tu que dormes. O segundo passo é
levanta-te dentre os mortos. Então é levantar-se. E o terceiro passo é o esclarecimento, que vem do Senhor Jesus. Então, este despertar, olha como que acontece. Efésios capítulo 2, versículo 1, fala que o Pai desperta. Eu não estou colocando ali as passagens na Bíblia, que eu quero que vocês examinem a Bíblia, e vocês vejam por vocês mesmos, com os olhos de vocês, porque eu não quero que as pessoas fiquem só no que eu falo. Como nós aprendemos nas Escrituras, que ninguém deve escutar uma outra pessoa, quem quer que seja, porque qualquer pessoa está sujeita a erros. Então, quando nós ouvimos, é necessário, é bom que nós escute outras pessoas, que essas outras pessoas elas passam para nós aquilo que elas conhecem das Escrituras, e isso nos ajuda no entendimento das Escrituras. Mas quando passam alguma coisa errada, nós vamos, às vezes, entrar naquele erro daquela pessoa. Então, é preciso que nós ouçamos o que os outros falam e nós examinemos nas Escrituras para poder, então, conferir se aquilo que nós ouvimos é a verdade ou não. Certo? Então, veja bem. O primeiro passo, despertar, Efésios 2:1, diz que o Pai desperta. Então, Efésios 2:1, o que está escrito, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que Ele, Deus, nos vivificou. Então, isto é, Deus nos despertou daquele sono da morte em pecado que nós estávamos. Então, nós deu um despertamento. Essa é uma parte. A outra parte ali, João 6:44, fala que o Pai leva a Jesus. Veja, a primeira parte diz que o Pai desperta, depois que desperta o Pai leva a Jesus. Ali, João 6:44, o Senhor Jesus falou assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então nós vemos que a pessoa não vai, não pode, a pessoa está morta em pecado, está morto, está numa condição de morto, não tem vontade própria, não tem nada. Precisa primeiro ter um despertamento. Esse despertamento vem da parte de Deus, te desperta e em seguida leva esta pessoa a Jesus. E João 6:37 mostra que quando o Pai leva esta pessoa a Ele, então Ele segura nas suas mãos e de maneira nenhuma Ele abandona esta pessoa. Essa pessoa está em segurança ali nas mãos de Jesus. Então, o primeiro passo, que é despertar. Como que acontece o despertamento? O Pai desperta, leva a Jesus e Jesus guarda, certo? Então, você veja que aqui o ser humano não faz nada. Não entra com nada. Tudo é Deus que faz, a misericórdia de Deus que opera e para que a pessoa tenha esse despertamento. O segundo passo, levantar. Desperta tu que dormes, Deus fez. Então agora é a vez de se levantar de entre os mortos. Porque o que acontece? Nós estávamos na condição de mortos em nossos pecados, o Senhor vivificou e nós levou ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos recebeu. Então agora vem a parte de se levantar, né? Nós vemos que a parte de despertar é apenas Deus, a ação de Deus. Aqui já não é ação de Deus, aqui é a ação do homem. A ação de Deus ele fez. Agora o homem, a mulher, a pessoa que foi desperto por Deus, tem obrigação, se tem um coração sincero para com Deus, se arreda para com Deus, nesse despertamento, nesta força que recebe, então tem que se levantar e tem que agir. Se levantar significa se movimentar. Estar morto significa estar inerte, estar parado. Levantar significa tomar uma atitude, significa estar disposto a seguir em frente, se mover. Nós vamos ver aqui algumas passagens. Mas veja bem, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 5 até 8. Veja bem, você tem que ver na tua Bíblia, examinar essas passagens.
Mas eu vou adiantar um pouquinho assim para ficar mais fácil. Então ali fala de Elias. Elias, ele foi perseguido por Jezabel, Jezabel queria a cabeça dele de qualquer maneira. E então ele no meio dos profetas, que foram os companheiros dele sendo mortos, ele cansou. Ele chegou num ponto que ele esmoreceu, ele falou: Senhor, mataram os teus profetas, sobrou só eu. E tipo assim, eu não aguento mais, Senhor. Eu prefiro a morte, eu prefiro morrer do que viver. E ali ele deitou debaixo de um pé de zimbro e dormiu, adormeceu. Aí daqui a pouco ele sentiu uns cutucão na costela, ele se acordou, tinha pão e água do lado dele. E um anjo estava ali e falou para ele: levanta-te e come. E Elias levantou, comeu e bebeu e voltou a deitar. Percebe? Deus deu o livramento, despertou ele, tirou aquela prisão que ele estava ali, aquela prisão psicológica, mas ele não quis se levantar. Ele levantou para comer apenas e voltou a deitar. Aí o anjo tornou a cutucar ele: levanta, porque a caminhada tua é longa. E ali então Elias aí levantou e disse que aquela comida que Deus deu para ele, sustentou ele por 40 dias e 40 noites. Percebe? Ele está espiritual. Então veja bem, a lição que nós ensinamos aqui, que quando Deus nos desperta, Deus nos manda levantar e nós nos levantamos, então Deus nos sustenta. Veja bem, aquele pão, aquela jarra de água deu para 40 dias e 40 noites, quer dizer, é um sustento sobrenatural que Deus dá para nós. Quando se levantamos e estamos prontos a fazer a caminhada que o Senhor tem proposto para nós. Outro exemplo que a gente veja ali é Marcos capítulo 10, versículo 49, fala do cego de Jericó. Aquela pessoa que era cego, vivia sofrendo, não podia ver a luz do dia, nada. E ele soube que Jesus ia passar por um caminho ali onde ele estava sentado, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais as pessoas repreendiam ele, ele berrava mais alto ainda. Até que o Senhor Jesus mandou chamar ele. Mas o que ele teve de fazer? Ele teve de se levantar de lá onde ele estava, da beira do caminho, e vir até Jesus. É isso que nós temos de fazer. Quando Deus nos desperta, nós devemos olhar para a palavra de Deus e se interessar de ir até Jesus. Jesus está na palavra, está nas escrituras. Jesus é a palavra de Deus, a palavra de Deus está ali. Percebe? Então nós temos que levantar, temos que se interessar em saber o que Jesus tem a fazer por nós ali. Senão nunca vamos descobrir. Outra parte que se pode ver é Atos capítulo 11, versículo 7. Pedro na prisão. O que aconteceu? Pedro foi preso pelo rei. Ele foi preso por homem humano. Mas, lá altas horas da noite, o anjo chegou ali na prisão e destravou aquelas cadeias que estavam prendendo as mãos, os braços e as pernas de Pedro. A porta da prisão se abriu e o anjo falou para ele: levanta-te, levanta-te e segue. O que aconteceu? Pedro se levantou e Pedro saiu da prisão para fora. Isso nos mostra que quando nós nos despertamos, né, nós temos esse despertamento de Deus e nós seguimos a orientação que nos é dada pela palavra de Deus, o que acontece? As prisões se abrem, se rompem, se arrebentam, as correntes que nós prendem espiritualmente, e então nós temos a liberdade de sair. Se ficamos, nós ficamos presos. Se voltamos a deitar. Se nós levantamos, então saímos para fora daquela prisão, daí nós vamos estar fora, não vamos estar
naquela prisão mais. Isso foi o que Pedro fez, é um exemplo para nós. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, a letra passagem interessante que serve também dizendo para nós, onde Deus falou para Ezequiel: levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Muitas vezes Deus não nos ensina as coisas, não mostra as coisas para nós, por quê? Porque Ele nos desperta, nos tira do sono da morte, quer dizer, Ele nos dá salvação gratuitamente em Jesus Cristo, mas nós ficamos acomodados. Então, as nossas orações não são, parece que não são ouvidas, parece que não são respondidas, mas porque Deus está dizendo, como eu disse para Ezequiel, põe-te em pé. Quer dizer, você morre, não fica aí parado, não fique deitado aí no sono da indolência. Levanta, age, toma uma decisão, tem coragem, tem bom ânimo. Aí Deus começa a falar com a gente. Quando? Nas Escrituras. Se nós não examinarmos as Escrituras, nós não ouvimos a voz de Deus. Tem pessoas que ouvem sons nos ouvidos, e que tem sonhos, visões e tantas coisas. Eu confio no que está escrito. Porque se Deus estivesse falando por sonhos, por visões, isso ele fez no passado. Mas Hebreus, ali no comecinho do livro de Hebreus, nós vemos que diz que Deus antigamente falou aos pais, quer dizer, lá no Antigo Testamento, lá no passado, de várias maneiras e pelos profetas, mas que nestes últimos tempos nós fala pelo Filho. Então, acabou aquilo de Deus falar por sonho, por visão, aquilo tudo foi substituído pelo Filho dele, ou seja, pela palavra, porque Jesus é a palavra. Então, temos ali, Deus fala conosco, mas nós temos que tomar atitudes de querer saber o que Deus tem para falar conosco e ir nas Escrituras buscar. Mais uma parte, esta aqui é de suma importância. Mateus capítulo 23, versículo 36. Ali acontecia que os discípulos, Jesus falou por parábolas, sempre falava por parábolas, porque era justamente para que as pessoas não entendessem. Então reuniam multidões. Nessa passagem nós vemos que tinha uma multidão ali escutando o sermão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus terminou ali o sermão, diz que ele despediu as multidões. E a Bíblia não fala o que foi feito dessas multidões. Se foram cada um para sua casa, se foram para algum lugar, se ficaram por ali. A verdade é que Jesus foi para casa. E as multidões, então, logicamente, nesse momento, se afastou de Jesus, não estavam juntos. Mas o que é que os discípulos fizeram? Os discípulos acompanharam Jesus até na casa. E lá na casa, os discípulos chegaram e perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, explica-nos a parábola do joio. Jesus falou sobre a parábola do trigo e do joio. Mas falou por parábolas. Ninguém entendeu, nem mesmo os discípulos. Só que a multidão, a maior parte, se contentou em ouvir a palavra, não entender nada e ficar por isso mesmo. Os discípulos não. Quer dizer, a multidão continua espiritualmente deitada, dormindo. Espiritualmente morto. Ao passo que os discípulos não. Os discípulos, eles foram despertados, eles se levantaram. Levantaram, caminharam, seguiram o Senhor. Explica-nos, Senhor, a parábola. É isto que Deus quer, que nós façamos como os discípulos. Que uma vez desperto, uma vez o Espírito Santo colocando no nosso coração a vontade de aprender as coisas de Deus, a vontade de chegar mais perto do Senhor, de ter uma comunhão mais íntima com Deus, de aprender também com a intenção de nós aprender a verdade para nós repartir essa verdade com outras pessoas
Assim como a gente é grato àqueles que já aprenderam e nos ajudam, nos ensinando, também nós temos a satisfação de ensinar aqueles que porventura ainda não sabem, certo? Então, quando nós agimos dessa maneira, nós estamos caminhando para o entendimento das Sagradas Escrituras. Bom, vimos que o primeiro passo, deixa com Deus, é Ele quem faz. Mas quando você sente que você está vivo, que você foi despertado para as coisas de Deus, levanta logo, que daí é você, é eu, é você, que temos essa obrigação se queremos aprender as coisas de Deus. Então temos que levantar, temos que agir. Então, primeiro passo é Deus quem dá, em nossa direção, nós damos o segundo passo, nós levantando e caminhando para o Senhor, e o terceiro passo, que é esse aqui, você vê aí, que é esclarecer. O texto inicial que nós vimos que dizia, desperta do que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vimos os dois tópicos antes, e agora o terceiro passo, que é esclarecer. Então, o primeiro é Deus que faz, o segundo é nós que fazemos, e o terceiro é o Senhor Jesus. Deixa com ele. Não se preocupe se você não aprender. Leia a Bíblia, sempre pega o costume de ler, mesmo que não entenda nada, não se preocupe, que você vai se surpreender. Quando lá na frente você estiver lendo alguma parte e de repente você vê uma passagem e você lembra de uma outra que você leu lá anteriormente. Leu uma outra passagem, puxa, mas esta combina com esta, e assim você vai juntando quebra-cabeça da Bíblia e vai completando. Aqui nessa parte é o Espírito Santo que faz lembrar daquilo que já leu, para a gente então combinar com uma parte que está lendo. Esta revelação é na hora que Deus quer, não é na hora que nós queremos. Temos que ter paciência, esperar do Senhor, sem aprovação, certo? E aí nós vamos então compreendendo essa escritura. Mas por quê? Porque a ação do Espírito Santo fazendo nós lembrar daquilo, das palavras de Jesus que nós estudamos algum dia lá atrás, que nem percebemos mais que naquela hora nós vamos lembrar. O Espírito Santo nos vai lembrando na hora que é preciso lembrar, certo? Então vamos ali, esse terceiro passo, que é o esclarecimento que vem da parte do Senhor Jesus. Bom, é interessante ali no livro de João mesmo, capítulo 5, versículo 39. Leia lá que você vai ver que o Senhor Jesus falou: examinai as Escrituras, vós que tendes cuidado de ter a salvação, porque são elas que testificam de mim. Então, as Escrituras testificam do Senhor Jesus. Se nós não examinarmos a Escritura, os falsos profetas vão começar a colocar outras coisas no lugar, tentando nos separar desse conhecimento do testemunho do Senhor Jesus. Veja que no Atos capítulo 17, versículo 11, Cerberiano, o que acontece que Paulo elogiou a igreja de Bereia, porque as outras igrejas que ele passava, eles ouviam ele falar, tudo bem, mas a igreja de Bereia, eles examinavam o que eles escutavam. Todo dia eles examinavam a Escritura. Fosse o apóstolo Paulo, fosse quem fosse que pregasse para eles, ensinasse, levasse a mensagem para eles, eles iam examinar nas Escrituras. Se era daquela maneira mesmo ou não. Então, para que nós possamos ser esclarecidos nas Escrituras, nós temos de ser como os crentes iberianos, né? Examinar as Escrituras sem cansaço. E por último ali, no livro de João, capítulo 14, versículo 26,
faz lembrar. Este Senhor Jesus falou que ele precisava subir os céus para que o Espírito Santo então viesse para a igreja na terra, para ficar com a igreja. E então ele fala ali, o Espírito Consolador, que o Pai enviará da minha parte, ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Quer dizer, hoje o Espírito Santo é como Jesus. Jesus, quando ele estava em carne, ele falava por discípulos. Se ele tivesse em nosso meio agora, ele estaria falando conosco. Mas como ele está no céu, o Espírito Santo está aqui como sendo ele, uma pessoa dele, ensinando, mostrando e fazendo lembrar, enfim, conduzindo por toda a palavra de Deus. Então eu te digo, não se espanta. Se você quer, se você tem vontade de ter mais comunhão com Deus, chegar mais perto, de não ser enganado pelos falsos ensinadores, falsos profetas, então você adote esses 3 passos. Pega esse versículo que você leu aí, que está aí na rodapé do vídeo, e aplique esses 3 passos aí, que você vai ter com toda certeza, você vai te abrir o conhecimento. Porque veja bem, Jesus falava por parábolas, ninguém entendia, nem mesmo os discípulos. Mas o que acontecia? Os outros, a multidão, como diz, se contentava em ouvir e ficar para lá, não estava nem aí com comunhão com Deus. Eles estavam aí, era com os pães que Jesus multiplicava e dava de comer a eles. Mas não estavam interessados em vida eterna, em ser próximo do Senhor, ser próximo de Deus. Percebe? Mas os discípulos não. Os discípulos, eles não ficavam acomodados, sentados, eles estavam permanentemente junto com o Senhor, procurando saber. Senhor, nos explica a palavra, nós queremos saber. E Jesus, que conhece o coração, explicava para eles. Por isso eles nunca abandonavam o Senhor, sempre estavam junto com eles. E assim, amados, nós, quando nós entendemos as Escrituras, nós não conseguimos ficar longe do Senhor. Nós, a cada vez mais, nós sempre temos o que aprender, dia após dia. A gente está lhe perguntando, Senhor, o que significa isso aqui que eu não entendi? Eu li esta parte que não entendi, o que significa? E daí espera no Senhor que, quando for a hora que o Senhor achar conveniente nós sabermos, se inteirar daquele assunto, então o Senhor vai nos levar, o Espírito Santo vai nos levar pela Bíblia, lá em uma outra passagem que combina com isso que nós queríamos saber. Faça isso e talvez você esteja muito distante, você não possa vir me contar, mas conte para outras pessoas. E assim vai espalhando, vamos tirando, amados, as mentiras que são aplicadas aí a respeito do Evangelho. Vamos buscar as verdades que estão na Bíblia e essas verdades sim, vamos ensinar as pessoas. Tá bom? Aqui nós encerramos então este vídeo, né? Eu espero que ele tenha uma grande utilidade para você e através de você para outras pessoas, e assim a palavra de Deus, a verdade das Escrituras se espalhe, né? E que as pessoas vão saindo dessas gaiolas, dessas prisões onde ficam mentindo, onde ficam pegando o Evangelho como uma ferramenta para eles crescerem, para eles ficarem famosos, para encherem os bolsos e esse tipo de coisa. Tá certo? A minha oração é que o Senhor te encha da graça dele, você, da família, que o teu lar seja um lar de paz, seja um lar onde você tem gosto, onde a alegria do Espírito Santo esteja presente na tua vida, na tua família, onde você que está vendo o Espírito, você possa ser um exemplo aí na tua família, no teu lar, na tua vizinhança, onde você pode.
bom? Esta é a minha oração. Peço que ore por mim também, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós nos veremos no próximo vídeo. Tá bom? Te espero até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.